A maioria dos adultos sofre com gramática, mas as crianças aprendem a língua de outro jeito. Se queres aprender português rápido, copia o caminho delas. Antes de continuar, pensa um pouco e escreve nos comentários. Há na tua família uma criança em quem viste como ela aprende a falar? Já escreveste o teu comentário? Então podemos começar agora. Imagina que tens 5 anos outra vez. És pequeno, curioso e cheio de energia. Estás talvez sentado no chão do teu quarto. Os teus brinquedos estão à tua volta. Ouves vozes vindas da cozinha. Alguém chama o teu nome. Algures toca um rádio ou está a dar a televisão. Ainda não entendes tudo, mas ouves cada som. E é aqui que algo especial acontece. Crianças não aprendem língua por regras, nem por tabelas, nem por cadernos de gramática. Elas aprendem mergulhando na língua o tempo todo. A ciência chama isso de aprendizagem imersiva. Crianças ouvem milhares de frases antes de falarem a primeira. Elas observam. Elas repetem sem pensar. Testam palavras como se fossem blocos de montar. Crianças aprendem primeiro o significado e só depois a estrutura. Aprendem primeiro o som e só depois as regras. Aprendem primeiro a compreensão e só depois a correção. E esse caminho natural de uma criança, tu também podes copiar como adulto para aprender português. Boa notícia! Adultos aprendem mais rápido se usam os mesmos padrões. Uma criança não tem plano. Ela não aprende de forma consciente. Aprende porque tem língua à sua volta todos os dias. O cérebro absorve palavras sem estresse nem medo. A repetição acontece de forma automática. Uma criança ouve uma palavra 100 vezes antes de a dizer. E isso é normal. Isto significa: aprendes uma língua sem a estudar. Estás sempre rodeado pela língua. Ouves palavras em muitas situações a comer, a brincar, a passear, a rir, a chorar. Crianças ligam palavras a momentos reais. Veem um cão e ouvem os pais dizerem cão. Veem água e ouvem água. Assim cria-se uma ligação no cérebro. Uma criança entende a palavra muito antes de a usar. Crianças têm ainda uma grande vantagem. Cometem erros sem pensar. Repetem coisas errado, misturam palavras. Às vezes são ilógicas, mas ninguém se ri delas. Ninguém diz: isso está errado. Os adultos ficam felizes por cada tentativa, e isso ajuda a aprender. Sem medo, o cérebro guarda novas palavras muito melhor. Pode testar palavras sem estresse. Uma criança também aprende em pequenos passos. Primeiro entende palavras isoladas, depois frases simples. Só bem mais tarde entende textos longos e difíceis. E isto é muito importante. Crianças não aprendem depressa demais. Precisam de tempo, mas aprendem de forma profunda. As palavras ficam muito tempo na cabeça, porque voltam todos os dias. Sempre as mesmas frases simples. Crianças ouvem centenas de repetições. Elas têm rituais. Bom dia, dorme bem. Onde está a mãe? Tenho fome. Estas pequenas rotinas tornam o aprender fácil. Outro ponto é muito interessante. Crianças aprendem com o corpo inteiro. Elas mexem-se. Apontam para coisas. Usam gestos, expressões faciais e emoções. Para elas, a língua não é disciplina, é parte da vida. Quando brincam, falam.
Quando estão tristes, falam. Quando estão felizes, falam. Língua e emoção andam juntas. Assim, o cérebro memoriza palavras muito melhor. Crianças começam a aprender, ouvindo, mas não ficam caladas por muito tempo. Muito cedo fazem sons, testam vogais e repetem palavras que acham interessantes. Dizem ba, da, ma, muito antes de entenderem as palavras. Simplesmente experimentam. Não têm medo de errar. Para elas, a língua é um jogo. Testam um som, riem, mudam e tentam outra vez. Ninguém diz, está errado. Todos se alegram com cada tentativa. E isso torna a pronúncia delas tão boa. Crianças copiam a melodia e o ritmo da língua, mesmo conhecendo só sílabas. Não falam perfeito, mas falam com coragem. Cometem erros, mas não se importam. Não têm meta, nem pressão de tempo, nem estresse de exame. Só querem comunicar. E a cada tentativa, a língua delas fica mais clara, natural e fluente. Todas estas coisas tu podes usar como adulto. Podes aprender como criança mesmo sendo adulto. Podes aprender devagar, natural e sem pressão. Podes fazer os mesmos passos, ouvir muito, observar, ligar palavras a situações, aceitar erros, ter rotinas pequenas e aprender com emoção. Neste vídeo, eu mostro-te exatamente como fazer. Vamos ver como as crianças realmente aprendem e depois passamos esse caminho para adultos. Passo a passo. Simples e claro. Vais ver. Se aprenderes como criança, o português fica mais natural, relaxado e fácil. Método 1. Programas infantis como método de aprendizagem. Quando aprendem a língua materna, as crianças passam muito tempo com histórias simples. Elas veem séries como A Porquinha Peppa ou ouvem pequenos áudios. Estes programas não são assim por acaso. Eles são feitos para que as crianças entendam rápido. As frases são curtas, as palavras claras e as situações fáceis de reconhecer. Por isso, programas infantis são um método forte para adultos aprenderem uma nova língua. Nos programas infantis, as personagens falam devagar e claro. Não há explicações longas e complicadas. Tudo acontece passo a passo. Quando a Peppa diz, estou com fome, vemos ao mesmo tempo que ela segura um prato ou comida. Quando ela diz, onde está o pai? Ela procura mesmo por ele. Essa ligação ajuda o cérebro a unir palavras e situações. Não precisas entender tudo. A cena mostra logo o sentido. Para adultos, isso é uma grande vantagem. Muitos aprendentes pensam que precisam ver séries difíceis ou notícias. Mas isso é muitas vezes demasiado difícil. Perde-se motivação porque se entende pouco. Já programas infantis são perfeitos para começar. Recebes frases simples, muitas repetições e imagens claras. Assim o cérebro aprende de forma natural e sem estresse. Outro ponto importante é a repetição. Crianças veem o mesmo episódio 10 vezes ou mais. Adultos podem achar aborrecido, mas é método muito eficaz. Se vires um episódio da Peppa 5 ou 6 vezes, na primeira vez vais entender só algumas palavras. Na segunda vez, ouves de repente frases completas. Na terceira ou quarta vez, começas a reconhecer frases automaticamente. E depois de várias repetições, consegues até repetir partes em voz alta.
É aí que começa o verdadeiro processo de aprendizagem. Mas não precisas investir muito tempo. 10 minutos por dia são suficientes. Ver uma curta episódio por dia é mais eficaz do que uma sessão longa por semana. Programas infantis são curtos, leves e amigáveis. Eles divertem e têm emoção positiva. Isso é importante, pois o cérebro guarda melhor as palavras quando estás bem disposto. Crianças riem ao ver, e adultos também podem usar essa sensação. Para aplicares já esse método, podes começar com um plano pequeno. Escolhe uma série que seja simples. A Peppa é ideal, mas Ruka, Pocoyo ou Patrulha Pata também funcionam bem. Vê um episódio por dia, primeiro só ouve. Não tentes entender tudo. Observa as imagens e os movimentos. Repara como as personagens falam e que palavras se repetem. Deixa a língua agir em ti. Depois de alguns dias, faz o próximo passo. Repete em voz alta palavras ou frases curtas. Não precisas dizer tudo perfeito. O objetivo é acostumar ouvido e boca ao português. Se quiseres, podes escrever 5 frases simples do episódio. Por exemplo, estou com fome. Já vou. Onde está a minha bola? Vem cá. Isto é divertido. Estas frases são curtas e fáceis de usar. Vais encontrá-las em muitas situações diárias. Quando as praticas em voz alta, começas a falar como criança. Claro, direto e sem estresse. É mesmo isso que queremos. Depois de uma semana, vais notar que entendes muito melhor. Algumas cenas parecerão familiares. O teu cérebro começa a reconhecer padrões. Palavras antes difíceis tornam-se leves. Crias um sentimento pela língua sem estudar de forma consciente. É assim que a aquisição natural funciona. E o melhor, este método funciona sempre. Mesmo cansado ou sem tempo, podes ver 10 minutos. Não é estudo pesado. É treino suave e relaxado. Muitos estudantes de português contam que após semanas falam com mais segurança, porque programas infantis deram frases simples para usar no dia a dia. Se queres aprender português como criança, programas infantis são um ponto de partida perfeito. Eles são leves, repetíveis, claros e amigáveis. Dão-te boa sensação e ajudam-te a absorver a língua de forma natural. E é isso que crianças fazem todos os dias, e nós podemos fazer igual. Método 2. Dia a dia como uma criança. Quando observamos como as crianças aprendem a falar, vemos algo simples mas poderoso. Elas ouvem todos os dias as mesmas frases nas mesmas situações. Repetidamente, todas as manhãs, todas as noites, todos os dias. Estas repetições não são acaso. São a razão pela qual as crianças entendem e usam palavras tão rápido. A língua torna-se parte do cotidiano. Sem estudo, sem pressão, só rotina. As crianças ouvem, por exemplo, todos os dias, frases como: bom dia, queres comer? Calça os sapatos. Vens comigo? Dorme bem. Cuidado. São frases muito simples. Mas estas frases ficam na cabeça porque se repetem. O cérebro reconhece a ligação entre situação e frase. A criança não precisa pensar. Aprende automaticamente. Quando vê o sapato, ouve repetidamente: calça os sapatos. Por isso, entende cedo essa frase e depois diz-a. Adultos também podem usar este método. Precisas de pequenos rituais diários.
Se usares as mesmas frases todos os dias, o cérebro guarda as palavras mais depressa. A rotina dá segurança. A rotina tira a pressão. A rotina torna o aprender fácil. Podemos começar pela manhã. Diz todos os dias, logo ao levantar, uma frase simples em português. Por exemplo, hoje sinto-me bem. Começo o dia com calma. Vai ser um bom dia. Esta frase não é difícil, mas se a disseres diariamente, ela vira hábito linguístico. Após alguns dias ela soa normal. Depois de semanas, já nem pensas nela. Outra boa rotina é na cozinha. Crianças aprendem muitas palavras porque tocam, veem e usam coisas. Tu também podes fazer isso. Quando cozinhas ou tomas o pequeno almoço, nomeia tudo em voz alta. Esta é a minha chávena. Aqui está a colher. Eu corto fruta. Eu faço chá. Não precisas falar perfeito. Importa ligares palavras a ações. Se segurases a colher e disseres colher, a palavra fixa mais. O cérebro adora essa combinação de movimento, imagem e língua. Ela torna o aprender muito mais fácil. Outro ritual podes usar ao passear ou no dia a dia. Crianças apontam e dizem: cão, carro, árvore. Parece simples, mas é base para a aquisição rápida. Podes fazer exatamente isso. Quando estiveres fora, nomeia 10 coisas. Sem frase, sem estresse. Só uma palavra. Carro. Verde. Rápido. Rua. Casa. Essa é a lógica infantil. Direto, simples, claro. E essa simplicidade torna o método forte. Se quiseres, podes ligar tudo a pequenas rotinas noturnas. Por exemplo, à noite diz 3 palavras que descrevem o teu dia. Podem ser palavras muito simples: trabalho, comida, passeio. Ou 3 frases: hoje foi um dia calmo. Trabalhei bem. Agora estou cansado. Se aprenderes assim, vais notar mais segurança a cada dia. Vais lembrar palavras mais rápido. Vais formar frases mais facilmente. Terás menos medo de errar, porque as frases vêm da tua vida real. Não são teóricas. São parte da tua rotina. Crianças aprendem também em momentos específicos. Se têm sede, dizem: tenho sede. Se estão cansadas, estou cansado. Podes copiar este método. Sempre que fizeres algo, diz uma frase curta. Eu cozinho. Eu trabalho. Eu bebo água. Eu espero. Eu arrumo. Quanto mais fizeres isto, mais natural fica o teu português. Método 3. Mini diálogos como fala uma criança. Quando começam a falar, as crianças não usam frases longas. Elas não pensam em gramática. Elas falam diálogos muito simples e curtos, vindos do dia a dia. Esses mini diálogos têm 2 ou 3 palavras, mas funcionam. Ajudam as crianças a comunicar rápido, mesmo com pouco vocabulário. Este método é incrível para adultos que querem falar rápido. Crianças começam com pequenas situações de pergunta e resposta. Por exemplo, onde está o pai? Aqui. Ou, vens. Já. Ou, estou a ir. Espera. Estes mini diálogos são curtos, claros e diretos. São fáceis de entender e de usar. Servem para muitas situações diárias, e isso torna-os fortes. As crianças não pensam na gramática porque o diálogo curto soa logo correto.
Como adulto, podes adoptar bem este método. Muitos aprendentes erram ao querer dizer frases longas e complicadas logo. Isso leva a estresse e insegurança. Se começares com mini-diálogos, falarás livremente mais rápido. É como treino pequenos passos que podes usar sempre. Aqui está um exercício simples. Imagina mini-diálogos durante todo o dia. Se procurares alguém, diz em voz alta: Onde estás? Mesmo se estiveres sozinho. Não se trata de falar com alguém real. Trata-se de praticar o padrão. Se procurares algo, diz: Onde está isso? Quando fores sair, diz: Vou já. Se esperares, diz: Eu espero. E se quiseres chamar alguém, diz: Vem cá. Quanto mais simples a frase, mais forte o efeito. Um ponto importante: crianças usam mini-diálogos com muito sentimento. Dizem não, com voz forte. Dizem sim, com alegria. Usam emoções, e isso torna a língua viva. Por isso, é bom que o adulto ponha sentimento nas palavras. Isso torna a aprendizagem mais leve e natural. Mini-diálogos também ajudam a reagir mais rápido. Em muitas situações diárias, não precisas pensar muito. Se alguém espera por ti, podes dizer já. Se quiseres explicar algo, muitas vezes basta não sei ou não entendo. Estas frases curtas são como ferramentas. Podes usá-las logo, sem pensar, e elas dão-te segurança. Aqui tens alguns mini-diálogos para usar já no dia a dia. Perguntas e respostas. Tudo bem? Sim. Onde estiveste? Aqui. O que fazes? Nada. No cotidiano. Vens comigo? Sim. Acabaste? Ainda não. Isto é teu? Sim. Ou não. Sentimentos. Estou cansado. Eu também. Tenho fome. Eu cozinho. Ações. Espera. Ok. Já vou. Rápido. Procuro. Eu ajudo. Vês, todos estes diálogos têm palavras muito simples, mas por isso são tão valiosos. Com estes blocos pequenos, podes ter conversas reais muito cedo. Podem ser curtas, mas são reais. Elas dão-te confiança, e esse é dos pontos mais importantes ao aprender língua. Crianças mostram que não é preciso esperar até falar perfeito. Pode-se começar já. Com mini-diálogos também podes. São como degraus pequenos numa escada. Cada degrau leva-te mais longe. E um dia, depois de usares muito estes degraus, vais falar frases mais longas automaticamente. Método 4. Livros infantis e livros de procurar. Crianças aprendem não só ouvindo e falando, mas também vendo. Imagens têm papel muito grande. A criança vê um cão e ouve a palavra cão ao mesmo tempo. Vê uma maçã e ouve: isto é uma maçã. Esta ligação entre imagem e palavra é muito forte. Ela fica mais fundo na memória que uma palavra numa lista. Por isso, livros infantis ajudam tanto na aquisição e são ótima ferramenta para adultos. Livros infantis têm estrutura simples. As frases são curtas, histórias claras e imagens explicam quase tudo. Ao ver um livro infantil, não precisas de muito conhecimento. Percebes logo do que se trata. Uma criança senta num jardim. Um cão ladra. Um carro passa. Tudo é desenhado de forma clara e fácil. Assim o cérebro guarda melhor palavras porque cada uma tem imagem.
Um exemplo muito bom são os livros de procurar. Nestes livros não há textos longos. Vê-se páginas grandes e coloridas com muitas cenas: cidade, parque, cozinha, hospital, supermercado. Vê-se pessoas, animais, objetos e ações. As crianças podem folhear horas sem que alguém explique. Apontam para um gato e dizem gato. Apontam para pão e dizem pão. Assim aprendem centenas de palavras a brincar. Como adulto, também podes usar estes livros para aprender português. São simples, mas muito eficazes. Podes olhar uma página e dizer palavras em voz alta sem pressão. Se vires uma cena de cidade, podes dizer palavras como carro, árvore, semáforo, autocarro, homem, mulher, criança, ponte. Se vires uma cozinha, dizes prato, faca, frigideira, água, fogão, janela. Se quiseres, também podes fazer frases simples como: a mulher cozinha, a criança brincirca, o cão corre, o homem espera. Estas frases não são complicadas, mas fazem o teu cérebro usar a língua ativamente. Ao mesmo tempo, tens uma imagem à frente. O cérebro adora esta combinação porque é natural. É assim que as crianças aprendem. Outra vantagem dos livros infantis é a repetição. Muitos livros mostram situações semelhantes várias vezes. Por exemplo, há livros sobre manhã, escola, zoo, compra, banho ou dormir. Em cada livro, certas palavras voltam sempre. Se leres vários livros, vais ver que o vocabulário se repete. Isso é perfeito para aprender. Vês as mesmas palavras em imagens diferentes. O cérebro guarda estas palavras mais rápido porque as vês muito. Muitos livros infantis têm diálogos curtos. São ideais para praticar estruturas simples. Uma mãe diz: vem cá. Uma criança diz: não quero. Uma personagem pergunta: o que é isso? Os diálogos são muito naturais. Aparecem várias vezes e podes repeti-los bem. Ao ler um livro infantil em voz alta, treinas pronúncia, ritmo e entoação de modo claro e relaxado. Aqui vai um pequeno exercício que podes fazer com quase qualquer livro infantil. Escolhe uma página e pega em 5 objetos. Nomeia-os em voz alta. Por exemplo, bola, lâmpada, casa, chávena, cão. Depois faz o segundo passo. Diz uma frase curta para cada palavra. A bola é azul. A lâmpada está acesa. A casa é grande. A chávena está cheia. O cão dorme. Se fizeres isto 2 ou 3 vezes por semana, vais notar o teu vocabulário crescer. Aprendes palavras automaticamente, sem listas, sem pressão. É caminho lúdico, e isso torna-o tão bem-sucedido. Mais uma dica: livros infantis são ótimos para melhorar a pronúncia. Se leres devagar e claro, praticas o ritmo do português. Não precisas ler perfeito. Basta falares claro. Livros infantis têm ritmo calmo que ajuda a ouvir e sentir melhor a língua. Muitos pensam que livros infantis são demasiado fáceis. Mas o contrário é verdade. São ferramenta ideal para construir uma língua. São leves, positivos, claros e cheios de palavras que precisas no dia a dia. Crianças têm bom vocabulário porque veem estes livros sempre. Se usares o mesmo método, terás o mesmo efeito.
Se queres aprender português como criança, livros infantis e de procurar são essenciais. Eles trazem imagens, dão estrutura, divertem e ajudam a entender muitas palavras rápido. São pequena, mas muito forte ferramenta de aprendizagem. Método 5. Imitar e ter coragem para errar. Uma das grandes forças das crianças é a coragem. Crianças não pensam se a frase está certa ou errada. Não pensam se alguém as julga. Elas simplesmente experimentam, ouvem uma palavra e tentam repeti-la logo. Pode ficar pouco claro, mal pronunciado ou incompleto, mas isso não importa à criança. A alegria de falar é maior que o medo de errar. Essa atitude torna as crianças tão rápidas a aprender línguas. Imitam tudo o que ouvem, palavras, frases, sons, até a voz dos adultos. Uma criança ouve "olá" e diz logo "olá" ou algo parecido. Todos riem, mas ninguém goza com a criança. Todos ficam contentes. A criança sente sucesso, não erro. Este sentimento de sucesso motiva-a a continuar. Como adulto, podes adotar este método direto. Muitos adultos têm grande medo de errar. Só falam quando acham que estão perfeitos. Esperam, pensam, corrigem-se. Mas isso torna o aprender mais lento. Se queres aprender como criança, larga um pouco esse medo. Erros não são sinal de fraqueza. Erros são sinal de que estás a aprender. Imitar é forma muito simples e eficaz de treinar a língua. Não precisas decorar nada. Não precisas entender regras de gramática, ouves uma frase e repetes. Como um eco. É assim que as crianças fazem. Ouvem centenas de frases e repetem muitas, às vezes logo, outras horas depois. Podes incorporar isso facilmente no teu dia. Ao ver programas infantis, repete frases curtas. Ao ler livro infantil, lê em voz alta. Se ouvires mensagem em português, repete algumas palavras. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de trazer o som da língua para a tua boca. Exemplo: se ouvires a frase "já vou", repete logo. Fala devagar. Sente como as palavras soam. Se quiseres, podes dizer a frase várias vezes. Já vou, já vou, já vou. Esta repetição é importante. Ela dá ao cérebro sensação de ritmo e melodia. Crianças aprendem a melodia da língua mais rápido que as palavras. Por isso soam naturais mesmo com erros. O ritmo está certo e o resto vem depois. Outra vantagem de imitar é treinar automaticamente a pronúncia. Muitos não sabem bem como soam certos sons. Em português, há sons como liabepa, nharca, re ou ão, que não existem noutras línguas. Se apenas leres estes sons, é difícil pronunciá-los bem. Mas se os ouvires e repetires logo, fica muito mais fácil. Boca, língua e lábios treinam automaticamente. Um bom exercício é a chamada técnica do eco. Funciona assim: ouves uma frase e dizes logo a seguir, como o eco na montanha. Quanto mais rápido reagires, mais natural fica o teu sentido da língua. Podes usar esta técnica com séries, áudios, podcasts, livros infantis ou vídeos YouTube. Aqui alguns exemplos de frases para praticar. Eu entendo-te. Não sei. Vem cá. Isso é bom. Estou cansado. Espera um pouco. Preciso de ajuda.
Diz em voz alta. Repete 3 ou 4 vezes. Imagina que és uma criança a ouvir a língua pela primeira vez. Não te preocupes com erros. Eles fazem parte. Também é importante seres gentil contigo mesmo. Crianças não são duras consigo. Se uma palavra não sai, tentam outra vez depois. Podes fazer igual. Se não consegues dizer bem uma frase, é normal. Diz de novo amanhã. E depois de amanhã outra vez. Quanto mais tentares, mais natural fitirca. Às vezes ajuda a gravares a tua voz. Quando te ouves, percebes que soas melhor do que pensas. Muitos pensam que falam mal, mas muitas vezes não é verdade. Se gravares e depois ouvires um nativo, vês diferenças e praticas. Esse é processo que crianças fazem automaticamente sem pensar. Outro ponto. Crianças recebem muito feedback positivo. Um sorriso, um muito bem, um aceno motiva-as. Como adulto, tens de dar esse clima positivo a ti mesmo. Fica orgulhoso ao dizeres uma frase. Alegra-te com pequenos progressos. O cérebro aprende melhor quando estás relaxado e positivo. O stress bloqueia a aprendizagem. A alegria abre a aprendizagem. No fim, o método é simples. Ouve algo, repete e não temas erros. Se fizeres isso alguns minutos por dia, vais notar logo pronúncia mais clara, frases mais naturais e confiança maior. Esse é o caminho de uma criança, e é um caminho muito bom. A língua não precisa ser difícil. Ela pode ser fácil, pode ser ludicirca, pode dar prazer. Quanto mais aprenderes como criança, mais natural será o português para ti. E passo a passo, a língua vira parte do teu dia, como com a criança que entende e fala cada dia mais. Tu também consegues. E já estás num bom caminho. Até o próximo vídeo e muito sucesso!